estou aqui com a Carla. Ela tem uma história muito inspiradora e ela vai dividir um pouquinho do que ela viveu e da história da vida dela conosco hoje. Então, eu quero primeiramente te agradecer, Carla. Muito obrigada por ter aceitado essa proposta de vir aqui e falar um pouco da sua vida e inspirar outras mulheres que com certeza vão se identificar com você. Então, eu vou passar a palavra agora para Carla e ela vai se apresentar um pouquinho mais, contar um pouquinho da vida dela. É uma coisa um pouco mais resumida, mas é muita coisa legal que você vai aprender hoje. Palavra sua, Carla. Então, prazer, né, estar aqui com vocês, fazendo parte desse canal aqui, fazer parte dessa história. Legal. Meu nome é Carla, eu sou recém-formada enfermeira, tenho 34 anos, sou casada com o Robson, mãe da Emily e da Jennifer. A Emily com 9 anos e a Jennifer com 18. É, gente, eu tô bem velha. Mas faz parte da vida, né? Foi um prazer, então, receber teu convite para estar aqui dividindo um pouquinho da minha história. Eu espero que a minha história inspire muitas outras mulheres, né, nesse mês que é tão importante. E se eu cheguei, eu sempre falo, né, se eu cheguei até aqui, qualquer um pode chegar, todo mundo pode conquistar. Com certeza. Porque eu sempre falo, né, eu já nasci com um não, então beleza, então sim a gente tem que correr atrás e batalhar por ele. Vamos em busca, né? Com certeza. Tá, e deixa eu te pedir, você foi mãe solteira, né? Fui mãe com 15 anos. Com 15 anos, 15 anos. Super nova. Super e como nova. foi você não enfrentar o mundo e, tipo, assumir essa... A primeira vez que eu namorei, eu engravidei. Então Uau. não teve segunda. A primeira foi... Minha avó sempre dizia, né? A única coisa que a mulher tem é o nome e a virgindade. Perdeu, acabou. E daí quando eu fui perder Ai, meu Deus. aí já veio a Jennifer. Mas eu sempre falo, né? A Jennifer, ela foi um cuidado de Deus na minha vida. Porque tem a Carla antes e a Carla depois da Jennifer. Então a Jenny me ensinou. Eu fui obrigada a crescer porque a partir do momento que eu descobri que estava grávida com quase 4 meses. Sim. E daí, então assim, pra mim foi um susto, mas eu tinha certeza que era aquilo que eu queria pra mim. Sim. Aquele instinto materno já surgiu antes. E daí na minha família eles queriam ficar com ela. Eu disse, não, é minha. Sim. E vai ficar comigo. E foi a minha decisão que eu tomei engravida. Eu lembro que quando ela nasceu no dia 15 de maio. Era 10h25 da noite. E daí quando ela nasceu de parto normal, eu me lembro certinho, quando eu olhei pra ela, eu falei, Deus, eu não sei qual que é o teu propósito, mas eu não quero que essa menina viva nada do que eu vivi. Sim. Eu entendo que o que eu sou hoje é fruto das minhas, né, das coisas que aconteceu comigo, mas eu não quero a minha história para as minhas filhas. Eu quero sim que elas conquistem, que elas batalhem, mas que as histórias delas sejam baseadas nas construções boas. A minha história tem tem sim as coisas boas, sim, mas foi muita coisa triste, sabe? Que a gente não quer, né? Eu sempre falo, Charlene, que assim, ó, graças a Deus. Foi Deus que me deu o suporte. O pastor sempre fala da questão de, mesmo que teu pai e tua mãe te desamparar, eu nunca te desampararei. A minha vida é baseada em cima dessa palavra. Sim. Porque meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 6 anos. Eu sempre falo, né? Quando eu me casei, eu sempre falo, divórcio não é uma opção. Não é uma opção. A gente vai ficar junto até o fim. Não deveria ser pra ninguém, né? Pra ninguém, porque assim, ó, quem sofre são só os filhos. E é uma dor. Eu fui fruto de pais separados e eu sei a dor que eu passei. Eu não culpo os meus pais por isso, não. Mas eu entendo a dor que os filhos passam. Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente contra ao divórcio. Então, assim, pensa bem antes de casar, porque se você casar, tem que ir até o fim. E pensa antes também de ter o filho. Filho, porque assim, ó, quem sofre são só as crianças. E eu sofri muito, porque meus pais, eu tive a oportunidade, né, agora na minha formatura, foi um misto de sensações, porque após 27 anos, eu tive meu pai e a minha mãe junto. Então, assim, eu chorei muito. Pra mim, assim, foi na alma, sabe? A minha alma, assim, se quebrantou. Né? Eu lembro certinho que na sexta-feira eu me formei, a colação foi dia 31 de janeiro e a formatura foi dia 1º. No dia 31 de manhã, eu entrei pra dentro do banheiro, 5 horas da manhã, e chorei muito. Eu chorava assim de... Sabe? Porque assim, me resgatou aquela criança lá de 6 anos que viu os pais indo embora e de repente
né, aí foi toda aquela mistura. Eles estão ali, né? Estão ali junto, fazendo as fotos de formatura, então assim, eu fiquei muito emocionada. Tu viveu, às vezes, o que você queria ter vivido, A vida infância toda ali, né? E que a vida, né, a circunstância tirou de mim. Eu lembro muito que eu procuro não faltar em nada nos meus filhos, de coisas de Dia das Mães, Dia dos Pais. Sim. A gente tá sempre presente, porque eu lembro que era datas que eu sofria muito. Porque eu sempre tava faltando um, sabe? E a criança, ela sente, por mais que às vezes ela se retraia e não fale, mas é uma dor horrível tu não ter os pais. Eu não passei na minha infância isso, mas meus pais também são separados. E no meu casamento, meu pai não foi. Isso é muito... E isso é uma coisa que eu acho que eu jamais vou esquecer, um momento tão único. E eu entrei sozinha, sabe? Assim, por opção, aí eu entrei sozinha, né? É o que eu sempre falo. A gente consegue viver sem, mas a gente não pode dizer que não faz falta. Não, faz, com certeza. É aquela lacuna ali que Deus preenche. Mas eu sempre brinco muito, né? A Joyce é minha comadre, eu sempre brinco muito, que eu morro de inveja dela, porque assim, os pais estão sempre ali, sabe? A Dona Nélia e o seu Sérgio estão ali. Então assim, eu sinto, pra mim me fez muita falta. Então eu faço com que isso seja presente na vida das nossas filhas. Eu, ele e elas. Isso ali não... Eu sempre falo, isso não tem dinheiro, não tem tempo, esse é o nosso momento. E ali, retornando à questão da minha infância, a separação dos meus pais, por um período eu fiquei morando na casa da minha avó, né? E foi um período muito triste, porque minha avó não teve culpa de nada, mas eu acabei sofrendo abuso. E isso me fez foi desencadeando. É uma situação que gera outra, eu sofri muita dor com isso e eu não falava, né? Como eu estava te dizendo antes, eu detesto a palavra vitimista, porque todas as vezes que eu ia tentar contar, eu era muito chorona. Eu sou, né? Sim. Eu choro por mulher, qualquer... né? Mas eu acho que eu sou um pouquinho mais. Eu choro assim eu sou muito chorona. Sim. E quando eu era criança, todas as vezes que eu ia tentar contar para alguém, eu começava a chorar. E eu chorar, lá vem ela com vitimismo, para de ser vítima. Então assim, ó, eu detesto essa palavra, eu não gosto, né? É que a cultura antiga, é que às vezes eles até sabiam do que acontecia, mas como às vezes era dentro né, da família, se botava panos quentes. Até hoje em dia tem muito que acontece, geralmente é dentro de casa. E as pessoas, né, verdadeiro passador de pano, não culpo, né? Minha família não culpo, só que assim, ó, como eu falo, eu sou muito perceptiva, eu percebo tudo, eu tô sempre com um olho atento. Né? A gente não fica com o pé atrás de todo mundo. Todo mundo já olha assim, né? Ainda mais que tu tem duas meninas, Duas meninas. Eu sempre converso muito com elas e poderia ter sido ter me fechado, mas ao contrário, me abriu. E eu sempre converso com elas sobre tudo. Assuntos, sexo, namoro, primeiro beijo, tudo que a gente não teria coragem de falar com os nossos pais, elas são sempre muito abertas comigo. Principalmente a Jenny, né, que já tá com 18 anos, ela é um livro aberto comigo. E isso me deixa muito em paz. Porque assim, ó, eu sei... A gente é mãe, a gente conhece os filhos de olhar, né? E a gente tem que estar à disposição deles, à disposição deles. Como eu te falei, ela estava no evento esse final de semana, então ela voltou, a casa descansou e nós duas ficamos até as 3 da manhã conversando. E papiando, e contando, e rindo, e a gente foi dormir rindo. Mas é um gostoso, né? É um gostoso. Porque aí ela se sente à vontade, tem confiança em ti, né? Pra contar, porque às vezes se você tivesse tido essa confiança em alguém, ou essa oportunidade, essa abertura, teria falado. Claro. E, assim, contando mais um pouquinho da minha história, eu conheci o meu esposo, a Jenny tinha 2 aninhos. Foi no momento que eu já não queria mais saber de ninguém, eu tava decepcionada, e a minha avó falou assim, Deus vai preparar alguém pra você. E eu vi ele na igreja, eu não ia na igreja. Eu fui no primeiro culto com a minha avó e eu vi ele. Eu fui amor instantâneo. Eu olhei pra ele e falei, ai, que é ele, eu quero pra mim. A minha prima, meu Deus, Carla, qualquer um na igreja, menos esse, ele é muito chato, ele é muito metido. Eu falei, não, esse ali tem que ser meu marido. E isso foi no sábado, no domingo eu vi ele de novo, no outro domingo ele tava me chamando pra namorar. Olha, era de Deus. Foi muito rápido, e daí, isso foi em novembro, em fevereiro a gente ficou noivo, e em maio ele veio pra Santa Catarina, isso foi em 2004. Nossa. E daí ele veio sozinho. E daí com um mês que ele tava aqui, ele me ligou e falou, vem, porque eu não vou aguentar ficar nessa cidade sozinho. E eu vim.
E daí eu lembro até hoje que quando eu vim pra Timbó, eu tinha R$30 na bolsa. Eu vim com a mochila nas costas e com a coragem, assim, né? E aí foi assim que a gente construiu a nossa história aqui em Timbó. E a gente já tá aqui há 16 anos, né? Foi difícil para mim conseguir o primeiro emprego aqui, infelizmente, por questões raciais, né? É uma cidade de cultura alemã e italiana, então foi muito difícil para mim na época. Para conseguir um emprego, eu precisei prestar um concurso e fui chamada e não tinha como me negar o emprego. Então, assim, meu primeiro emprego foi agente de saúde, eu trabalhei por 3 anos como agente de saúde, sempre gostei desse contato com o público. E aí eu resgatei um sonho de quando eu era criança, eu sempre tive o sonho de ser enfermeira. Eu amava mexer com os bichinhos, tá? Uma parte cruel da minha vida. Eu ficava fazendo experiência nos animaizinhos, era triste. Corta essa parte, terrível. E daí eu queria ser enfermeira, eu nunca quis ser, eu queria ser enfermeira. Quem não foi, né? Nunca. Aí então começou com a questão de trabalhando como agente de saúde, aquele cuidado, foi gerando aquele sonho, mas era só em mim, porque era impossível, não tinha questões financeiras, aí veio a Emily, então era impossível. E daí em 2014 teve um profeta na nossa igreja e ele profetizou, ele olhou pra mim e falou assim: olha, eu te vejo com uma roupa branca e escrito Corém. O que é Corém? Aquela hora me gerou quebrantamento, porque daí eu falei: Deus, é isso que eu quero pra mim. E ele profetizou e eu tomei posse daquilo pra minha vida, né? E naquele ano eu prestei o Enem no estado, eu fiquei em 2º lugar no estado. Olha que legal. A minha vaga poderia ter sido para uma faculdade de medicina federal, porque minha nota era muito boa. Mas o meu sonho era ser enfermeira. Eu me candidatei pra vaga e ganhei a bolsa 100%. Olha que legal. E daí comecei em 2015 a fazer minha faculdade e foi assim, muita luta. Porque fiquei desempregada, aí comecei a fazer os bolos, que foi no intuito que surgiu a página, né? A Dia de Cacau surgiu porque eu sempre levei bolo e brigadeiro e pipoca pra vender na faculdade, que era o dinheiro que eu pagava pra isso. Pra tu poder estar fazendo isso, né? E daí, em todo o tempo, tendo ataque: meu Deus, por que você tá fazendo essa faculdade? Você tem que cuidar das tuas filhas, por que você não arruma uma outra coisa pra fazer? Esse dinheiro que você tá gastando na faculdade, você poderia estar... E eu não. Eu me coloquei assim, isso, eu fiquei ali firme, e eu sempre falo, né? Como eu te falei, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Vocês também podem conseguir. Então, assim, não desista dos sonhos de vocês, porque assim, ó, se existe um sonho, ele tem que ser realizado. E não é sonho para ficar no papel. Os nossos sonhos, eles têm que ser concretizados. Com certeza. E assim, eu batalhei por isso. Meu Deus. E daí quando eu fui fazer a festa, você vai fazer a festa, não vou? Eu falei: Deus, eu quero essa festa. Porque assim, ó, depois de tanta luta, tanta luta, eu preciso comemorar isso. Né? E eu quero que seja lindo, eu quero brilhar mais do que o sol. Tanto que meu vestido de formatura foi dourado. Bem lindo, bem lindo. Então, assim, naquele momento, foi um dia que Deus marcou a minha história. Dia 31 de 31 de janeiro de 2020. E dia 1º de fevereiro foi, sabe, você vê os sonhos de Deus para sua vida se concretizando, né? Eu hoje estava falando com meu marido que eu tô um pouco assim, ansiosa pela questão do primeiro emprego, que agora eu comecei a ir atrás, já nos instalamos na casa. Então assim, mas eu não sei de que maneira vai acontecer, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus tem grandes coisas pra minha vida, sabe? Com certeza. O ano de céus abertos, eu tô vivendo na essência. E muitas vezes o diabo ele vem pra... né? Mas assim, quando você me chamou, eu falei: Deus, obrigado, porque assim, ó, eu quero que a minha vida impacte de forma positiva a vida de outras pessoas, sabe? Nem só mulheres, mas em geral, né? Em geral. E dizer, né, para as meninas agora que estão assistindo: meninas, não desistam dos sonhos de vocês, vão atrás e batalhem, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu tô sonhando, mas não se colocam na posição. Fica no sonho, né? Só. Não. Invistam no sonho de vocês, levantem cedo, não façam o que for possível, porque o impossível Deus faz. Deus faz. Eu sempre falo, né? Os bolos, daí eu comecei a fazer coisas sem glúten, que você ainda tem que comprar o bolo de milho, que é muito bom. Né? É uma dica pra vocês também que não podem comer nada, né? Nada. Aí Deus me deu a direção de começar a fazer os bolos funcionais, as pipocas, os bolos, tanto que agora para essa questão do coronavírus aí que tá, né, na atualidade, eu tô atendendo agora só encomenda fechada, eu não vou ficar levando, porque até por ser da área da saúde, eu tenho que ter essa consciência, né? Então assim,
tá acontecendo, sabe? Deus tá cuidando. Vai acontecer mais. E assim, eu queria te agradecer pelo convite, por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Compartilhando um pouquinho da minha história e dizer assim, ó, Deus tem grandes coisas para a vida de vocês, basta vocês não desistir. Desistir não é uma opção.